Demorando bastante, né, para gravar aqui. Vamos lá, esperar um pouquinho. Beleza. Então, vamos começar nessa aula. Eu queria começar ouvindo um pouquinho de vocês, um pouquinho da percepção de vocês, o que vocês viram assim de mais importante nessa videoaula, antes de eu começar a fazer alguns comentários. O que é que vocês identificaram assim, como mais importante, mais interessante dessa videoaula de redação científica, dessa primeira parte? São 3 partes, né? Mas dessa primeira parte, o que é que vocês acharam que é mais relevante dessa aula? Vocês viram? Professor, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa parte 1 aí, dessa videoaula aí, foi a questão das dicas quanto ao plágio acidental, né? E, às vezes, são dicas, assim, de extrema importância, eu percebi. Se eu for puxar para artigos que eu já escrevi na época da graduação e TCC, nunca que eu imaginaria certas coisas ali. Então, são coisas que eu acho que hoje, para a realidade de hoje, fazendo mestrado, para escrever dissertação, escrever artigo, eu acho de extrema importância. Muito bem. Realmente, né? Como o vídeo falou lá, né? Às vezes o plágio ele é acidental, às vezes é sem querer mesmo que a gente comete esse tipo de ação, né? Por desconhecer algumas coisas ali da redação científica, como, por exemplo, a citação e referenciamento, porque se a gente quer colocar um trecho de um outro artigo, ou de um livro, né, ou de outro trabalho acadêmico que vai sustentar nossas ideias no nosso trabalho, é possível fazer isso tranquilamente, mas de forma correta. Tem a forma correta de fazer a apresentação de uma cópia, né, de um texto, de um trabalho acadêmico para outro trabalho. Mas também, como eu já até comentei uma vez aqui, em alguns casos, realmente você está com o teu trabalho de dissertação e não publicou ainda e vai e faz um manuscrito daquele trabalho e aí a revista detecta uma similaridade de textos, né, entre a tua dissertação e o teu manuscrito, e aí tu é questionado por isso. Não é plágio nesse caso, é só explicar ao editor que o trabalho é um trabalho de dissertação, que a parte do trabalho está sendo publicada naquele momento, né? Então tem outras questões, mas realmente o plágio vocês têm que ter cuidado, porque existem essas ferramentas agora eletrônicas que detectam tudo, inclusive não a nível só de revista, mas elas estão sendo muito aplicadas também na fase da dissertação. Então, um plágio em dissertação pode ser fatal, pode culminar no processo até de desligamento. Então, enfim, ou até de retratação daquele trabalho. Retratação é a retirada daquele trabalho por quem publicou, né? Que é o responsável. Por isso que é uma retratação. Retratação é um pedido de desculpas para os leitores daquela instituição. E aí se retira o trabalho. Então, no caso de instituições de pós-graduação, às vezes, né, mesmo após a defesa e a emissão do título, isso pode ser revisto, né? Isso pode ser retratado. Então, muito importante tomar os cuidados necessários se for fazer trazer para o teu trabalho algum trecho, né, de um outro trabalho, faça isso da maneira correta. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre... Professor, só para complementar o que eu mencionei, e sendo mais específico com relação às dicas que a videoaula dá com relação ao plágio acidental, um dos que eu mais me identifiquei e que eu acho que é um dos mais complexos é a questão de parafrasear corretamente, porque às vezes você tem um trabalho que ele está tão bem escrito que para você pegar um determinado trecho daquele trabalho e colocar ele de uma outra forma, até isso é difícil, é complicado. Sim. Aí tem que ter muito cuidado, sem contar que o próprio parafraseamento é muito subjetivo, né? Às vezes você acha que está dando um formato diferente com o mesmo sentido e está simplesmente
copiando, invertendo as palavras ou coisa do tipo, né? Exatamente, isso não pode, realmente, inverter, trocar uma palavra pela outra, no sentido de só reorganizar ali, você não está parafraseando, você está colocando a ideia do outro trabalho para o teu trabalho, você está copiando. Então, isso é plágio, né? Mudar algumas palavras. O que não é plágio e o que é correto no parafraseamento é identificar a ideia e escrever da maneira que você compreendeu. Então, você lê aquela ideia e você escreve da maneira que você entendeu ela. Obviamente, não tem como ser uma cópia, até porque aquela ideia que você está escrevendo no teu trabalho, ela está contextualizada com os elementos do teu trabalho e não do trabalho original de outra pessoa. Então, sim, tem que parafrasear, mas de uma maneira correta, trocar uma palavra por outra, não ainda, né, é considerado plágio. Sim. Eu tenho como... Pode falar, Cássia. O que eu ia falar, professor, você perguntou o que chamou a atenção, eu ia falar da questão da escrita científica ser considerada como um gênero literário, né? E aí tem toda uma questão que a gente precisa seguir para poder atender a esses requisitos, e que, de fato, hoje a gente não conhece, mas está aprendendo, está conhecendo. Então, toda aquela noção que a gente tinha lá da graduação, ela acaba sendo um pouco mais melhorada agora, né? Agora a gente acaba sabendo que para tudo que a gente for fazer, existe já, não tem nada de novidade, é algo que a gente tem que buscar e conhecer para poder fazer uma boa redação. Perfeito. Bom, até na disciplina de metodologia científica que vocês têm na graduação, o propósito é um pouquinho diferente, porque o propósito da metodologia científica, logo no início do curso de graduação, é exatamente para que vocês tenham uma base para que vocês possam escrever relatórios, então, documentos técnicos de maneira estruturada. E aí você usa a metodologia científica, né, que tem os mesmos elementos de um artigo científico, mas o objetivo no curso de graduação, que é profissional, é usar a metodologia científica para apresentar dados, relatórios técnicos, certo? Então, usando a mesma estrutura de um artigo científico, mas vocês vão ver que é bem diferente do curso que vocês estão vendo agora, dessas técnicas que a gente vai apresentar sobre redação científica. Então, tem os elementos que são obrigatórios, tem cada parte do artigo científico que vocês vão aprender ao longo do curso. Mas, realmente, tem muita diferença, e aí vocês vão observar isso ao longo dessas videoaulas. Professor, ainda nesse ponto aí que a Cássia falou, é algo que me chamou muita atenção, foi a questão quando foi falado de não existir suspense, né? A gente trazer a conclusão o mais rápido possível para o leitor, que ela chegue de forma o mais rápido possível. E aí também foi falado que artigos de alta qualidade sempre trazem no início, né, essa conclusão. E aí eu nunca tinha, assim, parado para pensar nisso. Aí, para mim, assim, foi uma novidade essa questão da conclusão o mais rápido possível. Isso. Geralmente, esses artigos de alto nível, alta qualidade, trazem logo no título, né, a conclusão do principal do estudo, para trazer logo o impacto e para que as pessoas descubram, né, como é que os autores chegaram naquela conclusão. Agora, a maioria dos artigos científicos, o título ele se baseia muito no objetivo do trabalho. Então, esse é o feijão com arroz. Assim, para não errar, você pode usar essa técnica, né, de deixar o teu título mais parecido com o objetivo do trabalho, e aí o leitor ele vai lendo o artigo e vai descobrir a conclusão. Agora, se não está no título, a conclusão principal, obrigatoriamente ela tem que estar no resumo. Então, se o leitor não achou no título, ele vai imediatamente ali no resumo, ele vai ter que achar. Então, por isso que não existe suspense, porque, né, se não está lá no título principal, já vai estar no resumo, ele já vai descobrir qual é a conclusão principal. Na introdução, a mesma coisa. Na introdução, a gente pode fazer uma conclusão, a conclusão não, a introdução, a estrutura um pouquinho invertida do que é o tradicional. Porque muitas vezes a gente se prende
numa estrutura mais clássica, né, em relação a o que é que a gente tem que ter de elementos em cada parte do artigo, mas o texto de uma introdução em resultados ainda pode ter a cara que você quer dar. Então, vocês, em alguns artigos, vocês possivelmente não vão identificar exatamente na maneira estruturada que eu comento muito aí nas videoaulas. Então, pode ter alguma variação. Isso, geralmente, é feito por pesquisadores científicos que tem muita estrada, muita bagagem, e aí eles se permitem a fazer isso, sabe? Então, eu vou fugir um pouquinho dessa estrutura aqui e vou apresentar os meus resultados de uma maneira diferente, ou apresentar uma introdução um pouquinho diferente do que eu venho apresentando. Então, isso não é recomendado para quem está começando agora, né, como vocês, mas é possível que vocês identifiquem alguma coisa fora do que é normal, e aí, se isso acontecer, provavelmente é porque é um pesquisador aí que tem muita bagagem e ele se permite fazer isso. Ninguém vai questionar, né, essas coisas aí para um cara que tem muita bagagem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Estou aqui com... Essa pergunta, professor? Oi, pode fazer. Pode ser. Então, eu fiquei com uma dúvida que lá durante a videoaula o senhor falava que na revisão de literatura, né, a revisão de literatura é mais para o texto ali da graduação, né? E que para a gente seria os fundamentos, certo? Sim. Trabalharia com os fundamentos. E aí, no funil, o senhor mostra lá a parte da revisão bibliográfica. E aí eu fiquei na dúvida, a gente precisa ter essa sessão ou não precisa? O nosso texto, ele é contextualizado no todo? Como é que funciona? Muito boa pergunta. Bom, questão de revisão bibliográfica, eu sempre defendo que ela não deve ser colocada em um artigo científico. Ela deve ser utilizada para construir o estado da arte, que é o conhecimento sobre aquele tema, e para levantar as lacunas científicas necessárias que vão embasar o teu trabalho científico. Então, eu defendo que não exista essa seção revisão bibliográfica em um artigo científico, até porque, né, ele precisa ser conciso e direto. Mas, numa dissertação, o pessoal geralmente pede. Por quê? Porque é um documento acadêmico que tem um perfil diferente, que é direcionado para outro perfil. Então, os alunos, né, geralmente os alunos de pós-graduação ou de graduação que estão começando a vida científica acadêmica, e eles precisam de uma base, de conceitos básicos. E para não obter esses conceitos básicos em outro material, outro trabalho, eles preferem que o texto eles já estejam ali no teu trabalho. Então, vai facilitar a vida para quem não conhece muito sobre aquele tema, aquela temática. Então, para uma dissertação, é interessante. Para um artigo científico, eu defendo que não é necessário. Tá? E que essa revisão ela seja utilizada aí principalmente para fomentar o estado da arte do teu trabalho. E, obviamente, também que venha, né, ser utilizada para defender as conclusões. Precisa, né? Acho que vocês viram isso aí também nessa videoaula, acho que eu comentei alguma coisa sobre isso. Que as referências são utilizadas tanto para a construção do estado da arte, mas também utilizadas em outras partes, como metodologia e também na discussão dos resultados. Uma outra dúvida que eu fiquei no decorrer do vídeo foi sobre o APUD, né, que a menina perguntou lá se deveria buscar o artigo principal ou não, e aí veio toda aquela questão da fronteira do conhecimento. Uhum. Para a dissertação, um APUD, ele descredibilizaria o trabalho, ou seria mais adequado a gente parafrasear, para não fazer um APUD? Como que ficaria essa questão? Tem um ponto importante do APUD. A gente sempre
precisa evitar esse tipo de citação, porque por conta do seguinte, porque você está dizendo que você não tem acesso ao artigo original, e você está fazendo um APUD porque é uma citação de um trabalho acadêmico que você está usando como base para aquela citação. Então, é a citação da citação, o APUD é a citação da citação. Então, você está confiando muito no trabalho que você está lendo e que citou aquele artigo original. Mas imagina que teve algum equívoco ali e você está importando aquele equívoco para o teu trabalho. Algum equívoco de interpretação mesmo da ideia, e aí você importa aquilo para o teu trabalho. Então, é muito importante que vocês tentem buscar as fontes originais para conferir exatamente se aquela ideia é exatamente aquilo que você está percebendo, né? Então, eu recomendo sempre buscar a fonte original. Quando isso não for possível, aí sim a gente usa o APUD para fazer a citação. Tá? Não sei se ficou claro. Ficou, mas a gente poderia parafrasear para não fazer um APUD e nem buscar a citação original, o artigo original, considerando a questão que o senhor falou ali da fronteira do conhecimento, porque o mais recente ele vai estar mais atualizado. Assim, nesse caso aí, você não precisa citar o mais antigo, uma vez que o mais recente ele já traz as bases do conhecimento prévio e já está mais perto da fronteira do conhecimento. Então, daí, eu não preciso fazer a citação da citação, basta citar o último trabalho. Então, agora, o que eu coloquei caso você queira dar uma olhada no trabalho original, porque você deve ter uma ideia original ali que você quer trazer para o seu trabalho, aí eu recomendo você ir buscar a fonte original e não fazer o APUD. Mas, claro que tu está correta, sim, e sempre citar o trabalho mais recente, e nesse caso não precisa do APUD, tá? Porque ele já vai estar mais perto da fronteira do conhecimento. Isso aí, muito bom. Pessoal, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre as questões que eu coloquei no formulário, vocês responderam. A questão do plágio, eu acho que está bem respondida, né? A segunda questão, que é o movimento acinturado de fluxo de ideias apresentado na estrutura geral de um artigo científico. Eu comento sobre isso ali nos últimos slides da videoaula, e é mais para que vocês percebam o movimento de ideias, né? Que todo artigo científico começa por ideias gerais, vai afunilando até o final da introdução, onde é apresentado o objetivo do teu trabalho, que é uma coisa muito específica já. Mas para chegar no objetivo do trabalho, você precisa primeiro contextualizar o teu trabalho. Então, contextualiza apresentando a temática, apresentando a problemática, a relevância, e aí você vai afunilando com relação aos aspectos em termos do conhecimento, né? O que é que se conhece e o que é que ainda não se conhece sobre aquela temática, e você vai afunilando, abrindo as lacunas, e a partir dali você vai explorando exatamente a novidade, né? O que é que você quer trazer como novidade do teu trabalho, e aí vem um objetivo que é muito específico para atender pontos específicos de lacunas, né, que ainda não foram exploradas. Então, por isso que a introdução ela serve para dar esse funil. E aí chega na cintura, onde eu tenho coisas bem específicas, né, que é a metodologia e os resultados. Então, metodologia e resultado é bem específico do teu trabalho, porque para aquela questão científica, eu proponho uma metodologia científica, e daquela metodologia científica saem resultados específicos daquela metodologia. Então, quem gera os resultados é a metodologia baseada na hipótese que você levantou na introdução. E a partir desses resultados, né, específicos, que é a base empírica, a gente começa a discutir, começa a generalizar, a ampliar, né, as conclusões. Então, aí você já vai
fazendo aquele fluxo inverso, né, das ideias específicas para as ideias gerais. Até porque o teu trabalho ele precisa também dar uma contribuição mais geral. Então, por isso que a discussão ela vai ampliando e observando aqueles impactos, né, quais são os impactos sociais, quais são os impactos econômicos, ambientais, a possibilidade de ampliar aquela conclusão também para uma área maior, ou para um ambiente com características semelhantes, e aí você vai também usando a literatura para validar e sustentar as ideias que você está colocando ali na discussão. Então, por isso que existe esse acinturamento, né, a cintura exatamente, né, do objetivo aos resultados, para depois a gente ir generalizando e ampliando as nossas conclusões, tá? Então, isso vocês precisam ter sempre em mente, tá? Do fluxo de ideias que vocês vão apresentar para o leitor, isso é padrão, isso é uma coisa padronizada, não tem como fugir disso. Todos os revisores esperam, sempre, né, quando lê um artigo, um manuscrito científico, sempre espera esse movimento de ideias, tá? Então, coisas que vocês vão ter que identificar também agora nas novas leituras. Então, é importante agora, a partir de agora, identificar esse fluxo de ideias acinturado, como eu estou colocando aqui, e as respostas também aqui, estou lendo, todas foram nesse sentido, a maioria aqui nesse sentido. E a última questão que eu coloco foi com relação a também um dos últimos slides, onde eu apresento para vocês um artigo científico de opinião, né, que é um artigo científico que comenta, né, como é que a gente pode incrementar o impacto das nossas publicações através de uma melhor escrita científica, certo? E aí, nesse artigo científico, eles colocam alguns componentes positivos, que eles chamam, os componentes positivos. E eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês leiam aqui esses componentes positivos desse artigo. Esse artigo, ele é livre, tá? Não tem restrição nenhuma de acesso. E a tabela 1 é a tabela onde exatamente onde eles apresentam esses componentes positivos. Eles apresentam o componente, o significado, o método de medição e as referências que eles utilizaram para adotar esses métodos, esses componentes aqui. Então, cada componente aqui, ó, tem mais de 10 componentes, eles foram identificando, né? Primeiro eles definiram esses componentes, e aí foram identificando em vários artigos de diferentes qualidades, e observaram que em todos os artigos de alto nível, isso foi uma conclusão desse artigo aqui, que em todos os artigos de alto nível existiam esses componentes positivos aqui. Então, opa, se existe, eu também quero utilizar. Porque a gente precisa conhecer, né? Quais são esses componentes aqui positivos. O primeiro aqui é um componente aqui que é em relação ao número de palavras, que é o número de palavras no abstract. Então, eu já acho que eu já comentei aí na videoaula, nessa última videoaula, mas se não, certamente vou comentar nas seguintes, que o abstract ele precisa ser o mais conciso possível, então ele precisa ser muito curtinho, tá? Então, abstracts muito compridos, né, longos, né, vão começar vai começar a perder a clareza exatamente do foco principal do artigo. Então, precisa só colocar o que é essencial, o que é de mais essencial do teu trabalho. Então, nada de trazer vários resultados, né, comentário de vários resultados, isso, no momento, ele não é importante ali. Então, se a gente dá um foco maior na conclusão principal, certo? E, obviamente, né, contextualizar, colocar o objetivo do trabalho no resumo e a principal conclusão, já vai ser suficiente para que você
conecte o leitor ao teu trabalho. Então, e o número de palavras é essencial. Então, quanto menos, né, palavras você usar, mais rápida vai ser essa conexão. Tá? Então, muito importante, né, o número de palavras no abstract como uma estratégia de melhorar a escrita científica. O setting aqui, né, que é exatamente dar o contexto da pesquisa no tempo do espaço. Tá? Então, contextualização da pesquisa no tempo e no espaço. Então, é muito importante que você apresente esse contexto, né? Mas de maneira a que o trabalho não seja tão... que o leitor ele pense que o trabalho é muito específico e que ele não vai poder replicar aquela metodologia em outros lugares. Então, contextualizar no espaço e no tempo, isso significa que você vai trazer elementos para que o leitor ele possa dizer, não, isso aqui eu posso aplicar também para essa condição. Para uma condição semiárida, ele aplicou em uma região semiárida, então eu também tenho uma região semiárida aqui, e eu posso aplicar essa metodologia aqui. Tá? E não, esse trabalho foi aplicado no Rio Ipanema, e já trazer isso na introdução. Um erro muito grande é isso, né? Trazer a área de trabalho já para a introdução, exatamente nos trabalhos, né, de meio ambiente e recursos hídricos, a gente está sempre tentado a colocar a área de estudo na introdução. Mas não, a gente precisa ser mais generalista com relação a tempo e o espaço. Para quê? Para que você não caia nessa armadilha, né, onde o leitor ele pode enxergar que o trabalho ele é muito específico e ele pode ser aplicado somente para aquele lugar que você está colocando. Então, contextualizar no espaço e no tempo é muito importante. Todos os trabalhos de alto nível trazem esse contexto espacial e temporal. Professor, sim, pode falar. Desculpa, só uma dúvida. Claro. Quando o senhor fala lá também, na parte do vídeo, na conclusão, quanto melhor interpretação de dados, aí trazendo assim para a parte do abstract, por exemplo, se eu tenho nos resultados, eu concluo que a minha DBO foi 30, 40, 50 ao longo de um processo, aí na hora da escrita do meu resumo no abstract, eu coloco esses dados ou é melhor colocar a interpretação de forma, olha, teve uma remoção de DBO de 60% do que eu colocar os dados em si, dos valores. Então, qual a melhor forma correta? A gente trabalha muito com... vocês vão ver ao longo dos vídeos aí, com dois tipos de variáveis, com relação aos resultados, né? Existem dois tipos de variáveis, que são as variáveis operacionais e as teóricas. Pronto, acho que o senhor fala isso no vídeo, é isso mesmo. Acho que eu falo isso no vídeo, né? Era isso. Operacionais e teóricas. As operacionais são essas bem específicas, certo? Como você está falando, DBO, OD. Então, essas são as operacionais. Só que as operacionais, elas podem ser convertidas em variáveis também. Vocês podem utilizar variáveis teóricas para exatamente fazer com que o leitor ele enxergue de maneira mais ampla, né, o que as alterações, né, de causa e efeito, ou o impacto ambiental que aconteceu naquele lugar. Então, trabalhar com porcentagens, o impacto, né, em termos de porcentagem, eu acho que é mais recomendado, né? A gente sempre recomenda o uso de variáveis teóricas no trabalho. Não sei se eu comento em um dos vídeos ali que é muito melhor, por exemplo, usar variáveis que retratem o metabolismo do que trabalhar com a concentração de oxigênio. Então, usar a concentração de oxigênio para fazer uma avaliação do metabolismo de um lago, de um rio, e não dizer, o oxigênio foi de 8,2 ou de 5,3 naquele dia. Então, para o leitor não quer dizer muita coisa.
mas aquelas variáveis operacionais, elas falam sobre um determinado fenômeno teórico. E aí a gente usa variáveis teóricas que são mais atrativas, certo? Então, muito importante isso. Então, respondendo a tua pergunta, sim, é muito melhor usar taxas, né, porque as taxas são variáveis teóricas. Eles vão já tirar o suco, né? Você está espremendo aquela fruta, está tirando o bagaço e está entregando para o leitor só o suco. Então, muito importante o uso dessas variáveis teóricas, ao invés das operacionais. Respondi tua pergunta aí? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo, obrigado. Certo. A questão do narrador. A questão do narrador é como é que os autores eles se referem a qual é a pessoa, né, que você vai utilizar na redação. Então, o que é recomendado? Usar a primeira pessoa. Então, se você está trabalhando com outros colegas, né, tem coautoria, você vai usar o nós. Só que em português fica estranho demais. Nós apresentamos, nós concluímos. Geralmente a gente não vê muito isso nos textos científicos escritos em português, o uso da primeira pessoa e sim no impessoal. Então, como por exemplo, né, os resultados mostram que, e não nós mostramos que tal. Entenderam? Então, agora a primeira pessoa, quando a gente escreve os artigos em inglês, a primeira pessoa, ela é muito mais apreciada. Então, o uso do we ou I, tá? Se você está fazendo um trabalho solo, tá? Mas geralmente não é o solo, né? Você sempre vai usar o we aqui, sempre na primeira pessoa do plural. O uso de conjunções, então isso vocês precisam usar e abusar das conjunções. O entretanto, no entanto, além disso, contudo, portanto, enfim, são palavras que conectam as ideias, como está dizendo aqui, ó, oferece links entre diferentes ideias. Conjunções oferece link entre diferentes ideias. É o que elas fazem. Vocês vão começar a perceber nas leituras que cada parágrafo é típico um tópico, né? Então, na introdução, vocês vão identificar que cada parágrafo lá é um tópico, né, grande, e que dentro daquele parágrafo a gente tem as frases e elas estão interconectadas, e essas conexões são feitas através das conjunções, certo? Então a gente abre uma argumentação, né, no início do parágrafo, e aí vai usando, né, cada sentença é utilizada para tentar esgotar aquele tópico que você está apresentando naquele parágrafo, e cada frase, né, se conectando com a outra através do uso das conjunções. Então, muito importante isso, pessoal, muito importante o uso dessas conjunções. Aí vocês precisam prestar atenção, e eu coloquei também, né, no SIGA-A, na página da disciplina, os links que vão dar naquele material que eu falei para vocês, né? Que fala muito sobre a questão das conjunções, inclusive com algumas frases, com inícios de frases prontos ali, que vocês podem utilizar na escrita científica, caso vocês já decidam por escrever o manuscrito em inglês, que eu recomendo. Vocês vão ver que vocês vão aproveitar bastante e não vão passar pela fase de tradução, que é muito dolorosa. A fase de tradução, né, do manuscrito que em português para traduzir para o inglês, ela é muito dolorosa e geralmente você paga, está perdendo dinheiro, está pagando por uma tradução. Se não é um tradutor que é da área específica, pode jogar fora aquela tradução que não vai servir muito não para submeter. E aí escrever já em inglês vai facilitar para vocês, e a questão da escrita em inglês tem várias. Eu vou falar também de algumas técnicas, né, para tirar alguns medos, porque inicialmente a gente acha que não é capaz de fazer isso, por conta do nível de inglês que a gente está,
mas se a gente pensar assim, a gente nunca vai fazer. Então, uma coisa também que eu já tive, né, uma dificuldade pessoal de dizer, não, eu não vou conseguir fazer porque o meu nível ainda não sou fluente. Como é que eu vou escrever um artigo em inglês? Então, se eu pensasse dessa maneira até hoje, eu não ia escrever nada, certo? Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, né, que a gente coloca, e, enfim, não tem nada a ver. A gente tem que, sim, já tentar escrever os nossos manuscritos em inglês, e eu defendo que a dissertação também seja aproveitada. Já que se você vai optar em apresentar a tua dissertação em formato de artigo, eu defendo que a dissertação, o texto, seja em inglês, e é possível, né? Tem alguns alunos estão já escrevendo nesse sentido na nossa pós-graduação, certo? Não existe nenhum empecilho para que vocês escrevam já o texto em inglês, tá? Então não fiquem, enfim, não se travem com relação a isso, né? Pensem já em fazer isso da melhor forma possível. E aí tem outras aqui, marcas de pontuação, sinais aqui, ó, que também promovem uma estrutura clara das ideias, né? Como, por exemplo, firstly, finally. Então, isso são advérbios, né, que você pode usar também, que vão deixar mais claro, né, a estrutura e deixar também mais ordenadas as ideias que vocês estão apresentando, né. Então, a gente usa muito, né, isso aqui no começo de algumas frases para deixar que o leitor ele se conecte, né. Se primeiro é isso, depois é isso, finalmente, aí tem outra frase lá, onde ele consegue apresentar todas as ideias e montar o seu parágrafo. Marcas de pontuação, então, vírgulas, ponto e vírgula, os tracinhos, né, que são os hífens. Então, tudo isso vocês podem usar bastante para tentar fazer com que o leitor ele tenha que as ideias consigam chegar mais direta para eles, porque o que acontece muito, que eu vejo demais, assim, quando vocês escrevem em português, as frases são longas. Eu já vi, pessoal, sinceramente, eu já vi um parágrafo inteiro onde era uma frase única. Então, era um parágrafo de umas 6, 7 linhas, onde a pontuação era só vírgula. E impossível, entendeu? De conectar aquela ideia quando uma frase é muito longa. Então, o que vocês precisam preferir? Vocês precisam optar por frases mais curtas, tá? Então, por exemplo, uma frase de 1,5 linha, 2 linhas no máximo, né? Ali 1,5 linha, 2 linhas no máximo. Então, isso é o tamanho ideal das frases. E aí, tendo a pontuação, iniciando a próxima ideia em uma próxima sentença. Então, as marcas de pontuação são muito importantes para dar a clareza necessária, certo? Senão, o que é que vai acontecer? O leitor ele começa a se cansar, porque as frases são tão extensas que ele não consegue entender, não consegue entender. Então, isso vocês precisam tomar cuidado. A questão de linguagem consistente. Linguagem consistente é o uso da terminologia adequada. Então, por isso, né, que eu falo, a questão do uso dessa terminologia é muito específica do teu trabalho. Então, a metodologia do Alisson vai ser diferente da Nayara e assim por diante. Então, você tem termos técnicos específicos dentro daquela temática que, por exemplo, um tradutor ele não vai saber, porque ele não está lendo os artigos que são muito específicos daquela temática. Então, o uso dessa terminologia pode deixar o artigo muito mais claro para o leitor, que é o leitor da área.
Então, quando a gente não usa a terminologia, começa a causar uma confusão, né? Começa a causar uma confusão na cabeça do leitor, que é da área. Tá? Então, usem a terminologia demais. Tá? Então, isso é muito importante agora nessa fase que vocês estão, inicialmente, identificar essa terminologia. Quando eu li os artigos da minha área, no doutorado e no mestrado também, eu tinha um caderninho, né? Caderninho não, mas usava um arquivo onde eu anotava exatamente as terminologias principais em inglês, porque vai facilitar, primeiro, a leitura de um próximo artigo. Então, você pega alguns termos específicos, traduz, entende, e você vai facilitar a leitura de um próximo artigo, que vai usar também esse termo, e também para facilitar a escrita. Tá? Então, muito importante que vocês consigam enxergar e já tomar nota, né, desses termos. O fraseamento em paralelo, como ele está colocando aqui, fraseamento em paralelo reduz complexidade pelo uso de uma sentença estruturada consistente. Então, nós contamos o número de vezes que o assunto de uma sentença foi o mesmo do assunto imediatamente da anterior. Então, veja só, isso deve ser, na verdade, evitado, né? Porque aí você está sendo redundante, que é o fraseamento paralelo. É meio que reafirmar o que você já falou. Então, ou seja, você está enchendo linguiça, não está contribuindo para facilitar a leitura. Então, isso deve ser evitado. Esse aqui é o uso de o heading, cobertura, né? Então, cobertura usa qualificadores, por exemplo, o largely, has the potential to, o may, então, como indicadores ali para você trazer confiança das declarações que você está colocando, dos argumentos que você está utilizando. Então, você precisa trazer elementos ou usar qualificadores que vão trazer confiabilidade naquela sentença, certo? Então, aqui ele coloca alguns exemplos aqui, ó. Tem o potencial para, o pode, grandemente, enfim, tem alguns qualificadores aqui que vão, ou seja, são preposições, advérbios que vocês vão poder utilizar também para facilitar a escrita. Os acrônimos também precisam ser utilizados bastante, né? Como, por exemplo, aqui, o DNA. Então, que é um acrônimo técnico, né? Então, por exemplo, o DNA, a gente hoje nem precisa dizer o que é que ele significa nos artigos científicos. Então, a gente já apresenta ele no título, no resumo, em qualquer parte do artigo científico, sem necessariamente dizer o que é o DNA. Mas vocês podem ter, né, acrônimos que vão reduzir e deixar o artigo mais claro, porque o objetivo de trazer os acrônimos para o trabalho é tornar a leitura mais clara. Só que existe um limite. Às vezes o trabalho ele traz tantos acrônimos que é necessário até uma lista, tá, de siglas para que você consiga interpretar, recorrer a essa lista sempre, né, para que você entenda o trabalho. Isso não é muito interessante. Tá? Agora, o uso de acrônimos, né, num limite aceitável para deixar o trabalho mais claro, beleza. Tá? Então, sempre tem esses pontos aí. Professor, e teria uma quantidade necessária para que a gente pudesse fazer a lista lá de siglas? Então, não, na verdade não tem uma quantidade. Agora, tem uma recomendação que é a seguinte: esses acrônimos, eles precisam chegar diretamente à mente, né, do leitor, e quando ele bater o olho,
ele já fique claro, né? Porque ele vai ver a primeira vez que ele aparece, ele vai aparecer como por extenso, né? E o acrônimo entre parênteses. Então, da primeira vez que ele aparece assim. E na sequência vai só aparecer o acrônimo, certo? Se o acrônimo ele for um acrônimo de fácil entendimento, ele não vai mais recorrer, ele não vai voltar para trás ali, o leitor, né, para ele ver o que é que ele é. Por exemplo, né, a gente pode usar o acrônimo para até identificar questão de pontos, né, espaciais. A gente tem uma rede de monitoramento e a gente tem uma rede de monitoramento de chuva, vazão, né, vamos dizer, chuva e vazão na bacia. Aí você usa siglas, né, para identificar essa rede. O que é que você poderia fazer? Você poderia fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e der para tudo, até chegar à última estação. Só que toda vez que a estação 1 aparecer no texto, o cara vai ter que ir lá no mapa para saber onde é que ela está. Então, o que é que seria uma sugestão aqui interessante? Para você usar uma sigla, para que ele identifique e perceba onde é que aquela estação está. Por exemplo, trazer algum elemento, né, que fale um pouco sobre o tipo daquela estação. Se é uma estação que mede vazão fluviométrica, a gente pode usar o FLU. Se é uma estação pluviométrica, a gente pode usar o PLU. Então, FLU 01, ou FLU 1, FLU 2, FLU 3. E outra, sobre a localização. Se eu quero dizer, eu posso separar minha área de estudo em 3 partes, a parte alta, a parte média, a parte baixa, e trabalhar com siglas, por exemplo, FLU -A, -1, certo? Então, eu já sei que é uma estação fluviométrica que está na parte alta da bacia. E aí, na hora de discutir, eu já sei, né, que aquela informação ela impacta mais a parte alta da bacia. E aí, eu não preciso recorrer ao mapa novamente. Então, usar acrônimos, né, que a gente não precise ficar recorrendo constantemente. Então, por isso que a quantidade de siglas que você vai utilizar não é uma coisa rígida, né? Porque até você pode ter muitas siglas no seu trabalho, mas se elas são facilmente compreensíveis, ótimo, você pode usar até, né? Usar 10, 20, 30, mas eu entendo, eu olho para aquela sigla e consigo interpretar o que ela significa, tranquilamente. Então, não existe uma regra dizer, use até tantos, tá? A regra é essa, usar siglas que facilitem o entendimento para que você não precise recorrer, certo? Frequentemente ao significado delas. Ok? Tranquilo? Tá, aí nessa situação em que eu tenho essa condição que eu não preciso estar sempre recorrendo ao significado dela, eu preciso colocar lá no começo do meu trabalho a lista de sigla? Não precisa. Então, o recomendado nos artigos científicos é que a gente não trabalhe com lista de siglas. Por quê? Só nos casos onde realmente você está trabalhando com, sei lá, você está apresentando formulação matemática, então a metodologia tem muita sigla, aí até é recomendado fazer isso. Mas se der para não colocar lista de sigla, melhor, e trabalhar com acrônimos, né, de fácil entendimento. Entendeu? Então, tentem não trabalhar com listas de siglas, tá? No trabalho de vocês. E aí, a primeira vez que ela aparece, você apresenta ela de forma, né, completa, né? O que é que significa, e entre parênteses a sigla. E depois você vai usando só a sigla no seu trabalho, sem a necessidade de colocar isso numa lista de siglas logo no início do trabalho. Certo? Deu para entender? Sim, entendi, professor, obrigada. Certo. E o no churches, o que é que seria isso? São palavras, né, que têm vários substantivos, né, assim, consecutivos. E aí você pode também ter problemas aqui, por exemplo, ó, Biodiversity Conservation Concern. Então, isso
é tentar, sei lá, escrever de uma melhor forma, para não ter esse número aqui, ó, 3, a partir de 3 ou mais, já é prejudicial para o entendimento. Então, quando você tem muitos adjetivos, né? Preocupação da conservação na biodiversidade. Então, é melhor você escrever conservation, concern of biodiversity, ou sei lá, uma coisa assim, para tentar, por exemplo, aí o uso do of é interessante. Então, às vezes a gente, na escrita em inglês, a gente, como não é nativo da língua, a gente usa muito of, né? Até quando a gente vai traduzir, porque a gente usa muito o de, né? Nos adjetivos, né? Aí a tradução ao pé quando a gente faz a tradução ao pé da letra, a gente vê muito off. E quando a gente já chega no nível bom de escrita científica, a gente vai tentando fazer exatamente isso aqui, para eliminar o off. Só que tem um ponto certo também. Vai ter um ponto certo para que você não tenha tantos adjetivos acumulados, né? Que vai fazer com que dificulte o entendimento do que você quer mostrar ali. Então, tem esse limiar, né? Então, usa no máximo 3, né? 3 ou mais já vai ficar muito complicado de entender, certo? Bom, não sei se deu para entender muito bem isso aqui, mas era isso. Enfim, são coisas que eu não detalhei, né, na aula, e aqui eu trago para vocês com mais detalhes aqui, né, para que a gente discuta, comece a enxergar esses elementos aqui na escrita científica. Eu até, no vídeo, eu até pedi um trabalho, né, para que vocês identificassem em um artigo, usando um artigo Qualiza 1, para que vocês identificassem isso aqui. Então, eu vou pedir esse trabalho para vocês, tá? Na próxima aula, vocês podem enviar para mim, tá? Eu vou colocar um espaço lá no SIGA-A, para que vocês comecem a identificar, né, esses componentes positivos no trabalho. Como é que vocês vão fazer isso? É bem simples. Vocês vão pegar um artigo A1, certo? Pode ser um artigo aí que vocês já estejam lendo aí para o trabalho de vocês. E um artigo, né, formato digital, já um PDF, e vocês vão marcar os componentes no PDF. Vocês vão marcar aqui, realçar esses componentes no PDF, e ao realçar no PDF, vocês colocam um comentário ali no realce para dizer qual componente é. Se é um narrador, uma conjunção, uma marca de pontuação, o que é que você enxergou ali de positivo, né, de componente positivo na leitura do artigo científico, tá bom? Podemos fazer assim para a semana que vem, segunda-feira, eu abro lá um espaço para vocês enviarem no próprio SIGA-A, o PDF comentado, tá bom? Perfeito? Professor, Sim. eu queria só tirar algumas dúvidas com relação tanto ao que a gente já comentou agora, quanto das aulas passadas, que tem a ver com a dissertação. Hoje, o senhor sempre vem falando que a dissertação ela pode ser substituída pelo artigo e tal. E aí a minha dúvida é o seguinte: quando a gente preparar esse documento, o nosso programa ele já aceita que a dissertação seja apresentada no formato de artigo? Sim. Tá. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer aquele trabalho gigantesco com inúmeras páginas, pode ser algo mais sintetizado, certo? Se você apresentar o manuscrito na sua dissertação com 10 páginas, perfeito. Perfeito, okay. Perfeito. Está válido. E foi aprovado em colegiado, formato de artigo para as dissertações. Isso não é uma coisa minha, não. Isso é uma coisa que foi aprovada no colegiado. Tem um formato tradicional e tem um formato de artigo, que é bem mais enxuto. Uhum. E aí já tem esse padrão de como que tem que ser a formatação, a estrutura dele, já existe esse documento? Tem sim. Está no site do programa, tem um documento lá onde já tem a base para vocês escreverem
a dissertação em formato de artigo, porque o que é que a biblioteca exige? Foi importante você destacar, porque o que é que ela exige? Ela exige, assim, as partes pré-textuais, desenvolvimento e o final, que é o pós-textual, que são as conclusões. Então, você precisa ter, no mínimo, introdução, desenvolvimento e conclusão. São 3 partes obrigatórias para que você seja aprovado na biblioteca. A introdução, quando você faz uma dissertação em formato de artigo, o artigo ele vai no desenvolvimento. E aí você vai precisar fazer uma introdução, não precisa ser a introdução repetida do artigo, mas, lógico, com base nela, e as conclusões do seu trabalho. Aí o que eu recomendo para vocês? No artigo científico, no item desenvolvimento, vocês apresentem o artigo até a discussão. E daí, peguem o texto da conclusão e usem na terceira parte, que é uma exigência da biblioteca. Então, do desenvolvimento vai até a discussão, pega a conclusão e apresenta no texto, e aí vai ter que fazer uma introduçãozinha, mas não uma introdução complexa. Pode ser uma apresentação do trabalho. Pode ser só uma apresentação do trabalho no item 1 da dissertação, apresenta o trabalho, e aí o desenvolvimento é o próprio artigo científico sem a conclusão, e a conclusão no último item da dissertação. E aí, sim. No caso, nessa situação que você está falando, a introdução seria mais para contextualizar o trabalho no que tem, né? Isso, mas aí, viu, Antônio? Aí, para não ficar repetido, porque vai ter introdução lá no artigo, então, para não ficar um texto repetido, o que é que eu recomendo? Fazer uma apresentação do trabalho. Entendi. Uma apresentação, né? Nesse item que a biblioteca exige como introdução. A biblioteca exige um item introdução. Então, como vai ter uma introdução também no desenvolvimento, né, que é o próprio artigo científico, aí você faz uma apresentação. Diz, olha, esse trabalho foi desenvolvido no programa de pós-graduação sobre a orientação do professor tal, da professora tal, nessa temática, e aí você apresenta as partes, né? Na sequência, esse trabalho foi apresentado em formato de artigo, na sequência vai ser apresentado a estrutura do artigo científico com todas as partes e a conclusão na última parte. Então é isso, vocês só precisam apresentar na biblioteca 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E o desenvolvimento é o artigo científico. Professor, e nesse caso da substituição da dissertação por um manuscrito, o trâmite de defesa de plano segue o mesmo, né? É o mesmo. E aí, como eu já tenho comentado, né, o planejamento é para publicação. Então, se você fizer um planejamento para publicação, apresentando, eu quero publicar nessa revista aqui, aqui tem alguns artigos, né, que estão nessa qualidade, e a metodologia foi baseada exatamente visando essa qualidade para atender essa revista científica. Ô, professor, só mais uma dúvida. O que acontece? O senhor vem sempre falando ali teve uma aula que o senhor falou da diferença entre o TCC, a dissertação e tudo mais. E aí, nessa última videoaula, o senhor falou, acho que foi da questão de observação de dados, assim, que não representaria, monitoramento de dados, acho que foi isso. Sim. Que não representaria uma dissertação. E aí, a minha pergunta é, o que eu tenho, qual que é o elemento que caracteriza uma dissertação? É a conclusão, como eu coloco lá, a conclusão, porque o que eu coloco sobre o monitoramento é que a gente não pode usar o monitoramento como base do trabalho, porque o monitoramento sem análise é um dado só, é um dado. Você precisa converter aquilo em informação científica. Aí vem, sim, toda a técnica, né, para converter aquele dado em informação. Você pode usar a estatística, você pode usar a modelagem, você pode usar o geoprocessamento. Enfim, você vai converter aquele dado em informação científica e ter as suas conclusões. Tá? Então, o que a gente não pode fazer por exemplo, uma dissertação assim, diagnóstico da concentração de DBO no rio Jacarecica. Espera aí. Isso não é trabalho científico, isso é a ciência do monitoramento. Você está coletando dado
analisando em laboratório e apresentando o resultado, dizer qual é a concentração de oxigênio DBO. Pá, e aí? Qual é a novidade? Entendeu? Então, isso, vocês têm que fugir disso. Monitoramento não é ciência. A ciência é o sentimento que você dá para esse monitoramento. Então, Professor. que a gente, coisa que a gente falou na aula passada. Mas aí, no caso, nesse exemplo que o senhor está citando aí, pega essa coleta de dados. A partir do momento que se dá uma interpretação e se chega a uma determinada conclusão para os dados, se transformou num produto científico. Beleza. Se aplicou uma técnica, né, para fazer a análise desses dados, para analisar variabilidade temporal, para analisar variabilidade espacial, para analisar um efeito de correlação entre o uso do solo e a qualidade de água. Você analisou alguma ferramenta para analisar a relação causa e efeito, sei lá, o desmatamento, como o desmatamento influencia na qualidade de água, como que a urbanização influencia na qualidade de água. Isso sim, a gente só consegue obter em função da interpretação dos dados, aplicando uma metodologia científica. Então, usar o dado puramente, né, como uma dissertação, isso não é uma dissertação, não é um produto científico. Então, no momento em que eu modelo esses dados, que eu consigo tirar outras informações dele, eu já tenho um resultado científico. Sim. E como eu comentei, né, acho que foi o Pablo que perguntou, usando variáveis teóricas, ao invés das operacionais. E aí você vai ter produtos científicos mais bem apreciados perante a comunidade, né? Então, não usar as variáveis específicas de monitoramento, e sim uma variável que resuma o coração do trabalho. É o metabolismo, é o índice de qualidade de água, é o índice de eutrofização. Olha só que coisas legais existem, né, na literatura para a gente entregar o suco e deixar o bagaço, né? Porque o bagaço não interessa, o pessoal quer saber ali só beber o suco. Então, é isso que a gente tem que fazer, tentar fazer. Certo, professor. Obrigada. Beleza. Eu vou interromper a gravação.